Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos ler em Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Apocalipse capítulo 10, versículo 11. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Oremos. Senhor, abençoe mais uma vez, Senhor, a porção da palavra em que tentaremos comentar nesta tarde, Senhor. Que o Senhor possa estar presente e que o Senhor possa estar ungindo as palavras que serão ditas aqui. Te pedimos por sua graça, Senhor, por sua misericórdia, por sua bondade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos falar sobre cada reavivamento traz um profeta de Deus. Isto é uma frase dita pelo próprio irmão Brana. Cada reavivamento traz um profeta de Deus. Eu queria ler em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante, que diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Jesus estava curioso para saber o que os seus discípulos achavam dele, o que os seus discípulos criam que ele era. E eles disseram, primeiro Jesus perguntou o que os homens dizem ser o Filho do Homem, para depois perguntar: e vós que me seguem, vocês os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Mas primeiro ele perguntou quem diziam os homens ser o Filho do Homem. Uns diziam ser João Batista, outros diziam ser Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E ele voltou e perguntou aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse que não foi carne nem sangue quem revelou aquilo a ele, não foi um seminário, não foi um homem, ele não aprendeu em lugar nenhum aquilo, ele não ouviu aquilo de lugar algum, mas o Pai que está no céu foi quem o revelou. E sobre esta pedra, a revelação, diferente do que todo mundo crê, uns creem que esta pedra é a Igreja Católica, assim creem os católicos, os protestantes creem que esta pedra era Pedro, mas William Branham, profeta de Deus, revelou o que verdadeiramente significa isto.
sobre esta pedra, ou seja, sobre a revelação, é que ele edificaria sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Pedro teve a revelação de quem ele era. Alguns diziam que ele era um dos profetas, ou Jeremias, ou Elias, João Batista, que havia voltado de entre os mortos, mas Pedro, sendo revelado, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus nunca corrigiu aquilo, Jesus nunca disse que aquilo estava errado, que aquilo estava incorreto. Porém, no versículo 20 ele diz: então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Ele era o Cristo e Pedro tinha essa revelação. Mas Jesus ordenou que a ninguém dissessem isso, a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Também em Mateus 17, quando ele leva ali Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração, e se transfigura diante deles, suas vestes resplandecem como a luz, seu rosto como o sol, e ali aparecem Elias e Moisés com ele. Após toda aquela visão, eles desceram do monte e Jesus disse a eles: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Veja que enquanto Jesus estava na terra, ele não queria que fizessem propaganda dele, que dissessem que ele era o Cristo, que contassem a visão de que ele foi visto glorificado e Moisés e Elias ao seu lado. Jesus Cristo não queria isso. Você também vê ele falando ao cego que ele curou, que a ninguém contasse aquilo que Jesus havia lhe feito. Jesus não procurava isto. Um verdadeiro servo de Deus nunca se identifica, o irmão Brana diz. Se um servo de Deus, ou, entre aspas, servo de Deus, está se identificando, é porque ele não é verdadeiramente um servo de Deus. Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, sendo o próprio Messias, ele disse que após a sua ressurreição, é que os discípulos poderiam dizer aquelas coisas. É quando chegasse o ministério da igreja, quando o Espírito Santo caísse sobre aqueles discípulos, e o ministério fosse pela igreja, quando ele usasse a igreja, quando a igreja desse continuidade ao seu ministério, então eles poderiam dizer que ele era o Messias, poderiam contar aquelas visões, aquelas curas. Então, nenhum servo verdadeiro de Deus se identifica. O irmão Brana não se identificou, ele nunca disse que era Elias, nunca disse que era o sétimo anjo, nem ao mesmo ele dizia que ele era um profeta, mas sabemos que verdadeiramente ele era, mesmo sem ele se identificar. Quando veio o ministério da noiva, através do pastor Osmar Rodrigues Costa, explicando aquilo que ao irmão Brana foi proibido explicar, a terceira etapa, o sétimo selo, o novo nome, que o Cordeiro havia saído do trono, que a era de Laodiceia havia terminado, que o último eleito havia entrado. Em tempo algum, ele procurou uma autoglorificação, ele nunca subiu no pedestal, ele nunca deixou que fizessem isso dele, ele nunca quis que o chamassem de profeta, ou que o chamassem de João, ou que o chamassem de qualquer outra coisa, que não fosse apenas de um irmão ou de um pastor, porque isto é para ser falado claramente quando o homem se vai. Quando Jesus se foi falado claramente quem ele era, que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus, que ele havia ressuscitado, que todo o poder nos céus e na terra haviam sido dados a ele, e que os pecados seriam perdoados em seu nome, e que seria batizado em seu nome, e que em seu nome pregasse a remissão dos pecados. Quando o irmão Brana partiu no ministério da noiva, é que foi dito que ele era o profeta Elias, que ele era o sétimo anjo, que ele era a manifestação e o cumprimento de Malaquias capítulo 4, de Lucas 17:30, o Filho do Homem, Deus em dois pés andando na terra, Deus em carne humana, discernindo os pensamentos dos corações dos homens. Foi quando veio
aquele do qual o irmão Branham havia anunciado que viria após ele em outra geração, foi que o ministério do irmão Branham foi exaltado, porque ele mesmo, sendo um servo de Deus, não poderia exaltar a si mesmo. Mas quando vem aquele, posteriormente, ele exalta aquele ministério. Ele fala quem é aquele homem, o que ele foi, quem é ele na Escritura. Na mensagem, o terceiro selo, parágrafo 183, o irmão Branham fala de um ministério que viria, de um avivamento que viria, o qual em seus dias ele ainda estava esperando. Ele diz: a noiva ainda não tem tido um avivamento. Vem, ainda não tem havido nenhum avivamento ali, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva ainda. Vem, estamos esperando isso. Serão necessários estes 7 trovões desconhecidos ali, para despertá-la novamente. Vejam, sim, ele os mandará, ele o tem prometido. Agora observe, veja que o irmão Branham diz que a noiva ainda não teria, ou melhor, não havia tido o seu reavivamento. A noiva não havia tido o seu avivamento, que é o avivamento dos 7 trovões. O irmão Branham já estava revelando os selos e ele disse: estamos esperando isso. Com o que temos agora, não podemos fazer este rapto. Com o que temos agora, não podemos subir. O irmão Branham esperava este ministério, o avivamento dos 7 trovões. Sabemos que foi o irmão Branham quem revelou os 7 trovões, conforme a era de Laodiceia, parágrafo 38, que o Elias, que o mensageiro destes últimos dias, o mensageiro à era de Laodiceia, faria 2 coisas, que conforme Malaquias 4, ele converteria o coração dos pais, ou melhor, dos filhos aos pais pentecostais, e como o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, ele revelaria o mistério dos 7 trovões, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Ele revelou os 7 selos, porque ele foi o 7º anjo. Hoje podemos dar testemunho disto. Ele não falou isso de si mesmo, mas hoje podemos dar testemunho disso. Ele revelou os 7 trovões, porém ele não pôde explicar, porque aquilo fazia parte da terceira etapa. A terceira etapa é a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os 7 trovões, que foram as revelações contidas nos 7 selos, aquilo era parte da terceira puxada, e o irmão Branham não podia explicar. Aquele avivamento dos 7 trovões não era para aquele dia, pois aqueles bebês pentecostais norte-americanos não poderiam receber aquilo. Aquilo era alimento muito sólido para eles. Eles não poderiam receber aquilo. Então o irmão Branham diz: esperamos isto, estamos esperando isto, o avivamento da noiva, o avivamento dos 7 trovões. Também na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos, pergunta 22, parágrafo 233, o irmão Branham diz, alguém pergunta primeiro, a noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? E o irmão Branham responde, com certeza, é isto que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, com certeza, ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Está certo? A congregação diz amém. Essa é a noiva de Cristo, com certeza. Ela tem um ministério, grande ministério, o ministério da hora. Será tão humilde. O irmão Branham já estava falando que havia um ministério da noiva, que viria antes do arrebatamento, que seria tão humilde. Neste mesmo ministério é que ocorreria o avivamento dos 7 trovões. O irmão Branham também diz que a voz de Deus estaria na noiva. Na era da igreja de Laodiceia, parágrafo 81, ele diz, sim, Senhor, a igreja já não é a boca de Deus. Ela não é. Ela é a sua própria boca. Por isso Deus está voltando-se contra ela. Ele a confundirá por meio do profeta
e da noiva. Veja que o irmão Brana faz uma distinção. Ele confundirá a igreja por meio do profeta e da noiva. Alguns tentam colocar a noiva única e exclusivamente na pessoa do irmão Brana. Com certeza o irmão Brana fez parte da noiva. Com certeza, como noiva, o irmão Brana teve que comer também o livrinho. Com certeza, o irmão Brana é parte deste ministério. Mas veja aqui que ele faz uma distinção. Ele a confundirá por meio do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela. Futuro. Sim, ela está, porque diz no último capítulo de Apocalipse, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. E o irmão Brana diz em outro parágrafo, que é o Espírito, o profeta e a noiva dizem vem. O Espírito, o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa, porque o Espírito não pode falar senão por meio do profeta, e a noiva não pode ouvir do Espírito senão por meio do profeta. Então o Espírito, o profeta e a noiva dizem vem. É a mesma coisa que você vê ali em Apocalipse 10. O Espírito, o profeta e a noiva. O anjo forte que é Cristo, que é aquela coluna de fogo, o anjo do pacto que guiou os filhos de Israel, que em Moisés escreveu o Velho Testamento, escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, que em Paulo escreveu o Novo Testamento, aquela coluna de fogo que acompanhou Moisés, que apareceu para ele na sarça ardente, que guiou os filhos de Israel no deserto, era a mesma coluna de fogo que apareceu a Paulo no caminho de Damasco, e através de Paulo o Novo Testamento foi escrito. Mas o irmão Branham diz que assim como aquela coluna de fogo escreveu a Bíblia através de Moisés e de Paulo, nos últimos dias ela viria a interpretar a Bíblia. Então em Apocalipse 10, aquele anjo forte, o anjo do pacto, desce com um livrinho aberto em sua mão, desce com a Bíblia aberta, com o livrinho revelado para interpretar a Bíblia. Isto foi o cumprimento. Vemos o Espírito trazendo a revelação em Apocalipse 10, mas aquele anjo forte, que é Espírito, que é aquela coluna de fogo, ele encarnou-se, ele pisou com um pé na terra e outro no mar. Como dizem Apocalipse, mar são povos, nações, línguas, são gentes, são povos, e terra é carne. Ele se encarnou entre gente ali nos Estados Unidos. Aquela coluna de fogo, Cristo encarnou-se em seu profeta, para poder dar a interpretação da Bíblia, para revelar a Bíblia. Ali era o Espírito falando através do profeta, e tinha uma noiva que deveria receber essa revelação. A mensagem do 7º anjo, chamando a noiva, como o irmão Branham diz, na festa das trombetas. Ali estava o Espírito através do profeta, com o pé sobre o mar e sobre a terra, chamando a noiva. Agora, alguns dizem, ou alguns podem dizer, que o livrinho só poderia ser tomado pelo profeta. Somente o profeta poderia tomar o livrinho da mão do anjo forte e comer e profetizar outra vez. Mas não podemos esquecer que quando esse livrinho é tomado do anjo forte, não é aquele anjo forte espírito, coluna de fogo, que está nos céus ainda envolto em nuvem, mas é o anjo forte que está com o pé sobre o mar e sobre a terra, e este não pode ser outro senão William Branham. William Branham não é o anjo forte, sabemos disso, mas o anjo forte com o pé sobre o mar e sobre a terra. Isso só poderia acontecer através de William Branham. Então alguém toma o livrinho da mão do anjo forte com o pé sobre o mar e sobre a terra, e esta é a noiva, representada em João. Então vemos o Espírito, o profeta e a noiva. O Espírito trazendo a revelação por meio do profeta, revelando toda a Bíblia, revelando os selos, revelando os trovões. E a noiva toma aquela revelação, come e profetiza outra vez. Já havia sido profetizado pelo 7º anjo, agora é profetizado pela noiva outra vez, a muitos povos, nações, línguas e reis.
O irmão Branham diz, Apocalipse verso 17, o Espírito e a noiva dizem vem. Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus, como foi no Pentecostes. Em uns outros 3 parágrafos, o irmão Branham diz como que foi no Pentecostes. O irmão Branham diz que ali havia um porta-voz, chamado Pedro. A noiva, antes era o ministério de Cristo, de um homem ungido. Após isso era o ministério da noiva, o ministério da igreja, após a sua ressurreição. Ali era um povo ungido. Mas havia um porta-voz, chamado Pedro, o qual se levantou no dia de Pentecostes e disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Deus, uma vez mais, o irmão Branham disse, uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus, como foi no Pentecostes. Ali havia um porta-voz, e quando a voz de Deus, através da noiva, soasse, haveria um porta-voz também. Sabemos que João é quem representa essa noiva. O porta-voz é aquele que representa. O porta-voz é aquele que representa uma nação. É aquele que fala pela nação. É ele quem dá as notícias, é ele quem dá as informações, é o porta-voz. Ele responde pela uma nação. E somos uma nação santa. Somos uma nação que não é desta terra. Somos peregrinos aqui e pertencemos a um reino que não é deste mundo. Pertencemos a uma nação. E houve um porta-voz que nos representou, que falou tudo aquilo que Branham não pôde explicar, porque a ele foi proibido. Na mensagem Cura Divina, parágrafo 233. Antes de ler o parágrafo, vamos recapitular o que lemos. Aqui o irmão Branham está falando, em alguns parágrafos, que a noiva teria um ministério, que ela teria assim diz o Senhor, que a voz de Deus estaria nela, que ela teria um reavivamento, e este seria o reavivamento dos 7 trovões. Esta é uma promessa da mensagem. Estas são promessas contidas na mensagem, e isto tem que se cumprir. Mas também há outras promessas na mensagem, da qual temos que harmonizar com estas. Na mensagem Cura Divina, parágrafo 233, o irmão Branham diz, não vou fazer obstáculo a uma outra geração, não tenho nada a julgar, não vou ter de suportar o julgamento com ela, mas deverei suportar o julgamento com os homens e as mulheres com quem eu vivi. É onde aquilo conta ali na ressurreição. Quando os meus dias terminarem, e eu tiver feito o meu melhor, se eu for servo de Deus, Deus levantará outro homem neste dia quando eu partir. Esta é uma promessa também. Esta é uma promessa na mensagem. E os verdadeiros crentes tomam posse das promessas de Deus. Ele disse que haveria uma noiva, que haveria um ministério da noiva, que ela teria um avivamento de 7 trovões, que ela teria o assim diz o Senhor, que a voz de Deus estaria nela, mas ele também promete que quando partisse, se ele fosse servo de Deus e cremos que ele era, Deus levantaria outro homem quando ele partisse. Deus levantaria outro homem em outra geração. Quando ele partisse, sabemos que uma geração é 40 anos. E também ele disse que haveria um ministério da noiva. Como podemos harmonizar, conciliar todas essas promessas? Como foi nos dias do 7º anjo? Ali haviam promessas na Bíblia que diziam que viria um restaurador, que haveria luz no entardecer, que o Filho do Homem seria manifesto, que os mistérios de Deus seriam revelados. Tudo isso se cumpriu ao mesmo tempo. Todas estas diferentes promessas, falando de diferentes coisas, a luz do entardecer, que era um profeta nos Estados Unidos, a manifestação do Filho do Homem, que era Jesus Cristo, na forma de um profeta. Malaquias 4, Mateus 17:11, o Elias, o restaurador, que era um profeta que restauraria a doutrina apostólica. Todas essas promessas, apesar de estarem em diferentes lugares da Bíblia, falavam de um mesmo tempo, de um mesmo acontecimento,
que foi o ministério de William Marion Branham. Então aqui também temos visto diversas promessas na mensagem, que haveria um ministério da noiva, que haveria um avivamento de 7 trovões, que a voz de Deus estaria nela e etc. Mas que também Deus levantaria outro homem no dia que ele partisse, em outra geração. Como podemos harmonizar isto? Todas essas promessas divinas de Deus. Na mensagem, a palavra falada é a semente original, segunda parte, parágrafo 196, o irmão Branham diz: mas em cada geração, cada reavivamento traz um profeta de Deus. Cada reavivamento, o irmão Branham diz, traz um profeta de Deus. Cremos que a partir do ano 2000, houve um reavivamento nesta nação, houve um avivamento de 7 trovões, coisas que nunca haviam sido faladas antes. E não adianta citar William Soto, citar Joseph Coleman, que foi consagrado pelo irmão Branham, foi reconhecido como ministro. Não adianta citar todos estes, porque falar 7 trovões, falar de 7 selos, falar de terceira etapa, não significa que você está pregando a verdadeira terceira etapa, ou está falando dos verdadeiros 7 trovões. Todos estes homens vieram falando dessas coisas, mas eles não tiveram a luz delas. Eles presumiram, eles sabiam que algo tinha que vir, mas eles não foram os homens escolhidos para isto. Como no tempo do irmão Branham, um pouco antes dele vir, houve capas de Elias, Joe Alexander Dowie, que dizia ser Elias, um homem muito famoso, que teve um ministério muito famoso nos Estados Unidos. Veio Ellen White, considerando-se uma profetisa. Veio Joseph Smith, profeta dos Mormons. Veio vários homens que sabiam que algo tinha que acontecer, mas presumiram. Não foi eles a quem Deus chamou. Assim, depois do irmão Branham, vieram vários homens tentando presumir, falando até, citando 7 selos, 7 trovões, mas nenhum deles pôde dizer o que era, de acordo com a mensagem, podendo provar com parágrafo. Nenhum deles pôde dizer. Mas quando houve o reavivamento da esposa, quando veio o avivamento da esposa, o avivamento dos 7 trovões, quando aquilo que o irmão Branham não pôde explicar, foi explicado, quando a terceira etapa foi falada claramente, e provada escrituristicamente, e provada na mensagem, então, aquilo trouxe um profeta de Deus. Cada reavivamento, o irmão Branham diz, traz um profeta de Deus. Ele disse que a noiva teria um ministério, ele disse que a noiva teria um reavivamento de 7 trovões, e ele disse que Deus teria um outro homem quando ele partisse, porque o reavivamento da noiva trouxe um profeta de Deus. Um profeta é um pregador verdadeiro da palavra, que permanece com a palavra, e eu não tenho dificuldade nisso, muitos têm. Não é porque o pastor Osmar não foi um vidente, como o irmão Branham foi, que ele não foi um profeta de Deus, porque houve um reavivamento aqui, houve algo grandioso, mesmo que sendo tão humilde. Ficamos sabendo daquilo que nunca ouvimos durante uma geração inteira, durante 40 anos, porque um profeta é um pregador, como o irmão Branham diz, pregador verdadeiro da palavra, que permanece com a palavra. E eles trazem um reavivamento que recolhe aquele eleito daquela geração. Esse reavivamento da esposa dos 7 trovões, que trouxe um profeta de Deus, foi para recolher os eleitos dessa geração, que já estavam representados no 7º anjo. Você pode dizer também que há só 7 mensageiros das 7 eras da igreja, e é correto, há só 7 estrelas que estão na mão, na destra de Jesus Cristo, que anda entre os 7 castiçais. Mas houve muitos homens usados durante as eras da igreja, dos quais Branham chamou de mensageiro. Branham disse que eles trouxeram reavivamento, e se trouxeram reavivamento, Branham os considera um profeta de Deus, porque um profeta é um verdadeiro pregador da palavra, e cada reavivamento traz cada reavivamento traz um profeta de Deus. Na mensagem que é o Espírito Santo,
parágrafo 82, o irmão Brana diz: como entraram Billy Sunday e os demais, eles vieram depois do grande reavivamento de Moody. Vejam, reavivamento. Quando entrou Moody? Justamente depois do reavivamento de Knox. Quando veio Knox? Logo após o reavivamento de Finney. Finney depois de Calvino, Calvino depois de Wesley e Wesley depois de Lutero. E assim por diante vieram através das eras. Tão logo que um avivamento terminava, Deus levantava outro, derramando mais luz, simplesmente continua se movendo assim. Aqueles eleitos das eras, eles não pararam só na mensagem de Lutero, de Wesley, mas houve outros homens que foram levantados por Deus, que trouxeram avivamentos, que trouxeram coisas mais elevadas do que aquelas primeiramente trazidas na Reforma, como foi Calvino que trouxe a predestinação, mesmo que não posicionada corretamente, porque aquilo não era para aqueles dias, era para os dias da voz do sétimo anjo, assim como tantas outras doutrinas, mas ele trouxe mais luz, ele trouxe a predestinação. Vieram outros homens, vieram os anabatistas, que consideravam o batismo correto, que não era um batismo de crianças, que consideravam que a igreja e o Estado não deveriam estar unidos. Houve vários avivamentos, avivamentos de santidade, houve vários avivamentos e cada avivamento trouxe um homem de Deus, grandes homens reconhecidos até hoje. Cada avivamento, o irmão Brana diz, em cada geração tem mais luz e traz alguém, traz um profeta de Deus, um verdadeiro pregador da palavra, que permanece com a palavra. Em cada geração, cada reavivamento traz um profeta de Deus. E o avivamento da noiva, dos trovões, trouxe um profeta nesta geração. Oremos. Senhor, obrigado por estas palavras. Obrigado porque é a mensagem do profeta e nela podemos se firmar. Não é algo que nós estamos falando de nós mesmos, porque se fosse não falaríamos. Não podemos falar nada que o profeta não disse. Estamos aqui para profetizar outra vez, para repetir aquilo que o irmão Brana, o sétimo anjo, do qual podemos testemunhar hoje, revelou para nós, o sétimo anjo, revelando os mistérios e chamando a noiva, esta noiva que está em Apocalipse capítulo 10, versículos 8 a 11, esta noiva que profetiza outra vez, esta noiva que a ela é permitido profetizar aquilo que ao irmão Brana foi proibido. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Irmão